Bom dia, pessoal do mundo da história. Vamos finalmente chegar agora à proclamação da República. Como eu devo entender essa proclamação da República? Primeiramente, eu quero que vocês façam um gancho com a aula anterior, que falamos da questão militar. Aquele momento tenso entre os militares e o governo monárquico de Dom Pedro II, onde foram punidos os coronéis Sena Madureira e Cunha de Matos, os quais denunciavam a corrupção que pairava dentro desse Brasil, que até hoje ainda temos uma grande corrupção a ser combatida, né? E eles, através de muita coragem, denúncias de jornais, não é? E apoio a uma suposta mudança de governo para uma república que estava por vir, foram punidos. E a ordem chegou para o Marechal Deodoro da Fonseca, que naquele momento ele era presidente da província do Rio Grande do Sul, de puni-los, o qual se negou, lembram disso? Na aula anterior, e por ter se negado, foi afastado de suas funções. Dentro dessa perspectiva, ele resolve viajar para o Rio de Janeiro com Sena Madureira para encontrar com Benjamin Constant, que é outro militar que tinha ideias positivistas naquele momento, né, que pairava o positivismo, a crença na ciência como busca da verdade, e que apoiavam por sua vez o fim da abolição e a república. Sendo assim, viajam para o Rio de Janeiro, encontram com o Benjamin Constant, e lá eles unem força junto da juventude militar, né, que estavam com essa intenção de derrubada do governo. E por trás de todos estes, o jornalista Quintino Bocaiúva, que tanto almejava o fim da monarquia e a adoção do sistema republicano, que eu expliquei a vocês a diferença do sistema republicano na aula anterior e do sistema monárquico. Sendo assim, o golpe estava por vir. Como a gente sabe, no dia 15 de novembro, os militares vão depor a monarquia, não é? E vão dar início ao governo republicano. Entretanto, o que ninguém sabe é que o famoso Marechal Deodoro da Fonseca, que será o nosso primeiro presidente, ele era um monárquico. O que quer dizer isso? Ele era simpatizante da monarquia e não desejava, de fato, que o Brasil se tornasse uma república. Dias antes do ocorrido, ele dizia, com suas palavras lá, né, que o Brasil não estava preparado ainda para viver uma monarquia. E dizem que no dia 15 de novembro, um cadete gritou no ato lá do acontecimento, Viva a República, e ele deu uma tapa no cadete, como sinal de discordar daquilo que o cadete estava falando no momento. Na verdade, a derrubada da monarquia começou pelo ministro. Eles depõem o ministro e o Marechal Deodoro da Fonseca estava se sentindo muito ruim, vai para casa, tentar se tratar, deitar. Enquanto o que acontece? Um fake news da época. Não é? O Quintino Bocaiúva, ele vai ter uma ideia, a qual ele vai atribuir a nomeação de um cargo, um novo ministro, Dom Pedro II, iria atribuir o famoso Gaspar de Silveira Martins, a qual o Marechal Deodoro da Fonseca tinha uma rixa terrível. Veja só, naquele período que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era presidente da província, ele simpatizou de uma moça no Rio Grande do Sul. E o Gaspar, ele lá era tido como o conquistador.
E essa moça que o Marechal Deodoro da Fonseca tanto almejava, ela vai ser conquistada pelo Gaspar. E com isso os dois ficaram inimigos mortais. Bocaiúva, sabendo desse atrito e sabendo da tendência monárquica que o Marechal Deodoro da Fonseca tinha, vai jogar um fake news da época, não é? Para o Deodoro acelerar a decisão dele em tornar o país republicano. Então, como eu tinha falado agora há pouco, no momento que ele destitui o ministro e volta para sua casa, porque naquele dia ele não estava nada bem, então Bocaiúva, junto com Benjamin Constant, vão fazer uma visita e vão dizer, ó, aquele que você diz que é tão seu amigo, Dom Pedro II, ele nomeou para você aí o Gaspar. Aí o Marechal Deodoro da Fonseca vai dizer, não acredito. Então, se é assim, diga ao povo que a República está implantada. Veja só como é essa história da proclamação da República. Diga ao povo. E outra, existe também, assim, afirmativas do que se diga ao povo, né? Chamado de Aristides Lobos, vai dizer que o povo, esse que o Marechal Deodoro da Fonseca mandou avisar, né? No caso nós, que era uma república, Aristides Lobos diz que o povo assistiu tudo bestializado. O que seria esse bestializado tão importante para a gente aprender e interpretar, que é tão comum em provas das mais diversas, né? Simplesmente sem entender, sem participar, por fora, não é? Já existe uma outra... Instaurado um golpe militar. O Brasil virava uma república, mas enfrentaria uma ditadura militar. Isso ficou claro mesmo no ato da proclamação, como citou Aristides Lobo, que foi testemunha ocular do fato histórico. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Já existe uma outra corrente do historiador José Murilo, que diz que o povo ficou bilontra. O que seria bilontra? O povo é esperto. O povo sabia que ali havia uma mudança de roupa, mas não uma mudança de pele. Que tudo que existia antes continuaria ainda daquela mesma forma. Não é? Como a gente viu, a oligarquia, ela não queria o fim da monarquia. Ela queria uma monarquia que atendesse aos seus privilégios, não é? Os militares, eles se sentiam naquele momento desprezados, não é? Tendo em vista que aqui no Brasil havia uma política de não crescimento, não é, dos militares, né? O não castilhanismo, não é, para que eles futuramente não se revoltassem. Mas parece que o efeito foi totalmente contraditório, né? E eles se revoltaram e cresceram junto com o pensamento positivista, que era o pensamento daquela época, né? Cientificista, não é? Onde a ciência explica tudo. E junto isso ao republicanismo. Então é dessa forma aí que a gente vai ver a proclamação da República. Continue assistindo o nosso canal, que em breve teremos mais assuntos para serem abordados. Um forte abraço.